Olá, signo de Virgem, sejam muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o mês de julho. Meu nome é Aline e eu já peço para vocês deixarem a contribuição de vocês, o like, o comentário, a indicação para uma pessoa que também possa se beneficiar desses conteúdos, para auxiliar na manutenção aqui do canal, ok? Vamos ver então para Virgem, uma energia geral de Virgem para o mês de julho de 2024, por favor. A morte. Saiu aqui o sumo sacerdote, 7 de paus e o 9 de espadas. Olha, Virgem, tá aparecendo aqui que o mês de julho ele traz algumas questões assim um pouco desafiadoras para vocês, tá? Desafiadoras no sentido de coisas estarem sendo finalizadas, e são coisas assim que podem estar relacionadas para algumas pessoas a figuras masculinas, paternas, tá? Mas pode ser não só pai, relacionamento, como também pessoas que tiveram algum tipo de figura masculina para você, algum exemplo de figura masculina para você na sua vida, tá? Tá aparecendo aqui como vocês não querendo abrir mão dessa figura, dessa imagem, com uma dificuldade nessa finalização, sabe? Uma dificuldade mesmo de vivenciar esse processo de luto, bastante angústia, tá? E aí, Virgem, esse processo de dificuldade, né, de finalizar alguma coisa referente a essa figura externa, mas que pode ser masculina, embora não necessariamente estou falando de um homem, tá? Mas é porque para vocês tem alguma questão interna muito forte relacionada com essa figura, entende? Então vocês estão resistindo um pouco a isso. E assim, as figuras que a gente se apega muito externamente, por algum motivo, gente, às vezes elas têm alguma relação com o nosso mundo interno. Eu sou psicóloga também, para quem não sabe, psicóloga de psicologia analítica. E na nossa vida existem figuras internas dentro de nós que representam muito como a gente lida com o mundo externo. Então, uma pessoa que se considera mulher também tem uma figura interna masculina contrária dentro de si, que a gente chama de ânimos. E aqui me veio de falar para vocês que talvez vocês estejam um pouco apegados a algum tipo de funcionamento, tá? Por causa desse masculino interno de vocês, que vocês aprenderam que tinha que ser de alguma forma, né? Pode ser que sejam figuras muito ligadas a um ar meio de professor, sabe? Uma figura meio alguém que sabe o que tá fazendo. Talvez vocês internamente possam estar se sentindo um pouco inseguros, sabe? Com esse tipo de direcionamento para alguns. Já para outras pessoas, é um masculino que não é inseguro, pelo contrário, é um masculino que é bastante seguro a ponto de ser rígido demais, com regras, modos de funcionamento, e vocês estão com uma dificuldade também, né? Se for uma dificuldade interna apenas, é uma dificuldade de modificação desses padrões rígidos de vocês. Tá causando uma angústia, né? Tá causando uma angústia, um pouco de conflito interno, vocês
talvez estejam com uma sensação de que vocês vão perder a autoridade de vocês ou algo importante para vocês se vocês não agirem dessa maneira. Tá, vamos ver o que mais para a Virgem. Vamos ver na consciência de Virgem como vai estar isso. Estão bem divididos, né, Virgem? Estão com uma dificuldade de ampliar a visão de vocês, ampliar os caminhos de vocês. Estão realmente, assim, angustiados quanto a isso, estão querendo manter, né, as posturas. Um pouco difícil escolher para vocês. Escolher não, talvez seguir esse caminho. E aqui no processo inconsciente de vocês, aparece a temperança, pedindo para que vocês olhem mesmo com mais suavidade para essa questão. Pedindo para vocês regularem um pouco melhor como que vocês lidam. Se vocês estão muito extremistas, muito de um lado ou do outro, né? Pedindo para vocês regularem aí a postura interna e externa de vocês. E a temperança, quando a gente fala de um sentido mais interno, mais psicológico, ela é uma carta de alquimia interna. Tá vendo? A mulher tá no caldeirão, né? Dosando ali o quanto ela vai colocar ali na poção que ela tá fazendo. E tem uma... Essa simbologia, ela fala sobre a gente precisar, né, trabalhar os opostos dentro da gente, trazer transformação para a nossa vida, para a gente ser menos unilateral na nossa vida, porque isso nos possibilita uma personalidade mais completa, uma personalidade que eu não vou dizer que sofre menos, mas a gente pelo menos começa a sofrer mais por coisas coisas mais significativas, porque infelizmente muitos dos nossos sofrimentos psicológicos, mentais, estão associados sim com as nossas inflexibilidades. Aqui 2 de ouros, mais uma vez pedindo equilíbrio, tá? Pedindo equilíbrio para vocês, tá, Virgem? Realmente é uma questão de conciliação de opostos na vida de vocês. Talvez vocês estejam muito unilaterais e aí convém vocês entenderem, poxa, o que será que eu acho que só eu tenho que fazer, só eu sei fazer? O que será que eu exijo muito dos outros, que eu exijo muito de mim? O que será que eu não consigo ter um jogo de cintura tão legal, tanto comigo quanto com as pessoas, né? O que será que está precisando ser trabalhado interiormente? E aqui apareceu a Lua. Olha que interessante, está complementando, Virgem, que vocês estão precisando trabalhar os aspectos inconscientes de vocês. É exatamente isso que eu estou falando. Vocês estão precisando trabalhar os aspectos inconscientes e também ligados a uma esfera feminina, né? Uma esfera de entrar em contato com os sentimentos de vocês, entrar em contato com algo que não seja tão rígido de regras, tão rígido de produtividade. Respeitar os ciclos de vocês, os ritmos de vocês e entender até que ponto vocês estão se iludindo com expectativas irreais de vida, distorções, tá? Porque a gente aprende muita coisa como que deveria ser, né? Regras, condutas, e muitas vezes a gente nunca questionou por a gente mesmo se tinha, tem que ser assim mesmo a vida. Vocês já pararam para refletir mesmo se tudo que você se propõe a fazer tem que ser assim mesmo? Será que você realmente está acreditando nisso? Será que você já se questionou, né, sobre isso? Porque às vezes quando a gente para pensar de verdade e refletir, a gente pensa, não sei se eu quero fazer isso com a minha vida, não sei se eu quero ser exatamente assim. Então é um período para vocês, Virgem, de bastante trabalho interior inconsciente, tá? Vocês estão num processo de alquimia, né? Um processo de transformação interna desses opostos. E saiu aqui, né, o 6 de espadas falando dessa transição mesmo.
Como é que está esse entorno de Virgem? Como está o entorno de Virgem aqui sobre essa questão? Saiu o carro. O seu entorno, ele acaba te puxando para direções diferentes, né, Virgem? Você realmente está ficando com bastante dificuldade aí de conciliar talvez o interno, externo, exigências externas, exigências internas. Tá te pedindo um pouco de foco e direcionamento, tá? O que você realmente precisa fazer agora? Não escutar só as demandas externas, porque para vocês estão entrando num momento assim bem interior, tá? Talvez as demandas externas, talvez não seja o momento de você focar tanto nelas assim. Talvez vocês precisem compreender alguma coisa antes, né? Que é isso que eu tô te falando sobre esse masculino interior, essa figura interna, inferior de autocobrança, de regras. A força. Olha, Virgem, aqui tá falando para vocês entrarem em contato com as forças da terra, da natureza. Sempre tá vindo uma conotação de vocês trabalharem esse masculino interno de vocês, para muita gente, sim, tá? Principalmente por causa dessa carta da lua aqui, dessa questão, dessa autocobrança. E aqui vem como uma sugestão para vocês trabalharem as forças da terra, da natureza, se conectarem à natureza, se conectarem com o próprio ciclo, né? Se você é mulher, se conectar com a própria menstruação, observar o que você sente no seu corpo durante os períodos aí do seu ciclo ovulatório, tudo referente à natureza, né? Se conectar com seus animais, com plantas, se vocês puderem estar num lugar ligado à terra, plantas, ótimo. Para outras pessoas também pode ser referente à necessidade de se conectar com a espiritualidade mais ligada à matéria. Para quem gosta de bruxaria, para quem gosta de terreiro, tem essa conotação, né? Então, às vezes é um momento de você ir ali, se conectar com essas forças, né? Para vocês se reequilibrarem e tirarem um pouco dessas distorções, dessa autocobrança, dessa dificuldade aí que vocês estão passando. Ok, o que mais? Rei de espadas. Pois é, Virgem, tá pedindo para vocês finalizarem mesmo, sabe? Parece que é um processo antigo na vida de vocês, essa questão aí relacionada com esse masculino. Tá pedindo esse corte, né? Parece que vocês estão no limiar mesmo, tá, gente? Não tem muito... O processo de vocês não tá querendo muito que vocês posterguem isso, não, né? Tá querendo que vocês encarem isso de frente, sendo assim mais práticos, né? Assim, de entender, poxa, isso aqui me causa algum tipo de prejuízo, algum tipo de problema, então eu preciso sim tomar algumas atitudes ao redor disso para que isso mude, atitudes práticas, né? E aprender a lidar com o masculino que seja menos exigente, que seja menos carrasco com vocês mesmos. Se tem uma figura externa para vocês que atua dessa maneira, ela influencia vocês também, ela traz muito peso para vocês, porque o interno de vocês recebe isso também de alguma maneira. O peso ele fica maior quando tem algo dentro da gente que responde àquela figura externa. Então, o processo de autoconhecimento ajuda a gente a cortar partes daquelas conexões, né? E aí vale terapia, processo de autoconhecimento diversos, para ajudar vocês a se desconectarem das coisas que não fazem tão bem assim, tá? Serem, inclusive, mais práticos, tipo assim, o que tá me fazendo bem nessa vida, sabe? O que realmente é bom pra mim? Alcançar uma clareza disso diante dessas distorções serem clareadas aí, nessas distorções internas, pra
vocês viverem melhor, tá? Ok, vamos ver agora então com o tarô mitológico. O tarô mitológico que você tem para Virgem no mês de julho, por favor. O Hierofante de novo. Oh. Ai, tem hora que as mensagens elas fazem questão de se repetir. Tudo bem. Vamos ver o que mais. 2 de ouros de novo, tá? E 8 de copas. Poxa, Virgem. É realmente um momento de vocês colocarem o basta em algumas situações. Situações, ó, que eu tô vendo, que parece que são de tempo na vida de vocês. Vocês estão precisando ter um pouco mais de flexibilidade com vocês mesmos, se exigirem menos de vocês mesmos, verem a vida menos em termos de certo ou errado, de se cobrarem menos e conseguirem também equilibrar mais a esfera da exigência externa e interna, terem um autoconhecimento melhor para lidar com isso. E deixar para trás o que não faz bem para vocês. Está pedindo para vocês olharem para essa questão emocional e inconsciente de vocês relacionados a essa figura masculina muito rígida. Para algumas pessoas, se houver alguém com uma postura muito rígida, de muita cobrança com você, um chefe, um namorado, um amigo, uma pessoa que fica te cobrando muito resultado de alguma coisa ou de ser muito de um jeito específico, tá na hora de você olhar dentro de você pro que te mantém, né, nesse tipo de relação e entender se realmente vocês, né, devem permanecer nesse ambiente, se tem como conversar com essa pessoa, dela trazer uma postura diferente, respeitar mais vocês, ou se é momento de ir embora também. E principalmente, gente, de vocês desistirem de querer agradar esse tipo de figura externa, porque isso só reforça para vocês um senso de só reforça assim coisas que deixam vocês com baixa autoestima, se exigindo mais, se cobrando mais, se exaurindo mais, se explorando mais para os outros, né? Nem é para vocês isso realmente. É para mostrar alguma coisa para alguém, para mostrar para o mundo que você é funcional, que você é produtivo, que você é aquilo. Tem benefícios para vocês disso? Tem, gente, mas assim, tem horas que a gente consegue ter resultados parecidos se esforçando menos. E aí entra no processo de entender quais são essas distorções de mundo, né, que vocês entenderam aí na vida de vocês. Quais são essas distorções que vocês vão precisar limpar e clarear? Se vocês não fazem terapia, recomendo fortemente, tá? Fazer terapia, principalmente uma que tenha esse foco voltado aí para lidar com questões mais inconscientes. E como eu disse, sou psicóloga também. Se precisarem, só enviar uma mensagem. Deixo meu número na descrição. Vamos lá agora com o oráculo da deusa. Opa, caiu. Virou aqui. Kuan Yin, que é a deusa que nesse oráculo está representando compaixão. Gente, é um processo mesmo de compaixão com vocês, de vocês se cobrarem menos. Tudo está reforçando essa mensagem para mim, de vocês serem mais compreensivos com os ritmos, os ciclos de vocês, e até mesmo diante da dificuldade, como eu disse inicialmente, de vocês abrirem mão, tá, dessa mudança, né, esse processo de finalização, por mais que ele seja difícil, também não é pra se autocobrar nisso, entende? Porque essa pessoa de virgem, ela vai vir aqui e vai assistir esse vídeo, eu tenho que parar de ser assim então, e vai começar a se cobrar muito ao redor disso. Calma, gente, sim, é um processo aqui importante pra vocês, né, tá aparecendo aqui.
Mas também é um processo que cada um vai conseguir se desligar no momento certo, do jeito próprio de cada um. Então, também tendo compaixão com as limitações de vocês. É não entrar nessa pira, né, do hierofante, né, de, ai, você tá errado, é o fim do mundo, né, sabe, uma coisa meio punitiva demais, uma coisa com uma visão muito negativa sobre vocês mesmos, tá? Pode ser até uma visão muito conservadora, tá? Tipo assim, às vezes são mulheres que estão pensando, por exemplo, querendo ter mais autonomia, mas não se permitem essa autonomia porque, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da parte do cuidado da minha família, e não se permitem ser o que elas querem. Para além disso, porque, claro, todo mundo pode escolher o que quer ser, inclusive isso não tem nada de errado, a esfera do cuidado. Mas o problema, gente, é a unilateralidade, tá? É essa coisa de ficar, eu tenho que ser assim, né? Eu preciso cumprir esse papel, porque senão eu vou estar errada, não sei o que lá, e o que as pessoas vão pensar de mim, né? E um sentimento de culpa enorme. Então, tenham cuidado com vocês mesmos, sejam compassivos, tá? Acho que terapia, prática de autoconhecimento e conexão com a natureza pode ajudar muito vocês, tá, Virgem? Então é isso que eu tenho para vocês. Em breve temos novos vídeos aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.